A tendência antissocial, escrito em 1956. A tendência antissocial dá à psicanálise alguns problemas embaraçosos, de natureza tanto prática como teórica. Freud, em sua introdução à obra de Eichhorn, mostrou que a psicanálise não só contribui para o entendimento da delinquência, como também se beneficia da compreensão advinda do trabalho realizado pelos que lidam com os delinquentes. Escolhi como tema a tendência antissocial, não a delinquência. O motivo é que a defesa antissocial organizada está sobrecarregada por ganhos secundários e reações sociais que fazem com que seja difícil para o investigador alcançar seu âmago. Já a tendência antissocial, ao contrário, pode ser estudada conforme aparece em crianças normais ou quase normais, relacionada a dificuldades inerentes ao desenvolvimento emocional. Gostaria de começar fazendo duas referências simples a material clínico. Para minha primeira análise de criança, escolhi um delinquente. O menino compareceu regularmente à análise durante um ano, mas o tratamento foi interrompido devido à perturbação provocada por ele na clínica. Eu poderia dizer que a análise ia bem, e seu término desagradou tanto ao menino como a mim, apesar de em diversas ocasiões eu ter recebido fortes mordidas no traseiro. O menino subiu no telhado e derramou tanta água que o porão acabou inundado. Arrombou meu carro e saiu andando com ele em primeira, usando o motor de arranque. A clínica determinou que o tratamento fosse interrompido pelo bem dos demais pacientes. Ele foi enviado a um reformatório. Posso dizer que atualmente ele está com 35 anos, ganha vida num emprego compatível com sua agitação, está casado e tem vários filhos. No entanto, tenho medo de continuar acompanhando esse caso por receio de ver-me de novo envolvido com um psicopata, e prefiro que a sociedade continue a carregar o peso do manejo dele. É possível dizer com bastante facilidade que o tratamento desse menino não deveria ter sido a psicanálise, mas algum tipo de internação. A psicanálise só fez sentido quando acrescentada a internação. Desde essa época, tenho visto analistas de todos os tipos fracassarem na análise de crianças antissociais. Já a história seguinte mostra como a tendência antissocial pode às vezes ser tratada muito facilmente se o tratamento está acoplado a um cuidado ambiental especializado. Fui solicitado por uma amiga discutir o caso de seu filho, o mais velho entre 4. Não lhe era possível trazer John ao meu consultório abertamente, porque seu marido tinha objeções à psicologia por motivos religiosos. Tudo o que podia fazer era conversar comigo sobre a compulsão do menino a roubar, que estava se transformando em algo bastante sério. Ele estava roubando em grande estilo, tanto em lojas como em casa. Por motivos práticos, não foi possível fazer nada mais que nos encontrarmos, eu e a mãe, para uma refeição rápida num restaurante, durante a qual ela me contou o que estava ocorrendo e pediu meu conselho. Eu nada poderia fazer, a não ser que o fizesse ali, e então. Expliquei-lhe, portanto, o significado da compulsão a roubar e sugeri que procurasse um momento adequado no seu relacionamento com o menino para fazer-lhe uma interpretação. De fato, havia um momento de bom relacionamento entre ela e o filho, quando ele se deitava à noite para dormir. Geralmente, nesses momentos, ele conversava sobre tudo o que vinha à cabeça. Essa ocasião poderia ser aproveitada. Eu disse à mãe: por que você não lhe diz que sabe que, quando ele rouba, não são realmente aquelas as coisas que ele quer, e sim que está em busca de alguma outra coisa a qual ele tem direito? Que ele está reivindicando seu pai e sua mãe, por sentir-se carente de seu amor. Entre parênteses está deprived. Eu lhe sugeri que usasse uma linguagem que o menino compreendesse. Posso dizer que eu conhecia suficientemente essa família, em que o pai e a mãe eram músicos, para saber de que modo o menino havia se tornado, até certo ponto, uma criança deprivada, apesar de ter um bom lar. Algum tempo depois, recebi uma carta contando-me que ela havia feito o que sugeri. Dizia: eu lhe disse que o que ele realmente queria, quando roubava dinheiro e comida e outras coisas, era sua mãe. E devo dizer que, na verdade, eu não esperava que ele compreendesse, mas ele pareceu compreender. Perguntei se ele achava que nós não o amávamos, por ele ser às vezes tão levado, e ele disse imediatamente que, na sua opinião, nós não o amávamos muito. Coitadinho,
Eu me senti tão mal, nem sei o que dizer. Então eu lhe disse que ele nunca deveria duvidar disso de novo. E se em algum momento ele tivesse alguma dúvida, era só me lembrar que eu lhe diria de novo. Mas com certeza não será preciso me lembrar por um bom tempo, pois foi um choque tão grande. Parece até que esses choques são necessários, de modo que venho feito muito mais demonstrações, a fim de evitar que ele venha a duvidar outra vez. E até este momento não houve mais nenhum único roubo. A mãe conversou com a professora e explicou-lhe que John precisava de amor e aprovação. Assim ganhou sua cooperação, apesar de o garoto dar um bocado de trabalho na escola. Agora, 8 meses depois, é possível relatar que não ocorreram mais roubos e que o relacionamento entre o menino e a sua família melhorou muitíssimo. Ao considerar este caso, é preciso lembrar que eu conheci a mãe muito bem na sua adolescência, ajudando-a até certo ponto durante uma fase antissocial dela própria. Ela era a filha mais velha numa grande família. Teve um ótimo lar, mas o pai exerceu uma disciplina muito forte, especialmente quando ela era muito pequena. O que fiz, portanto, teve o efeito de uma terapia dupla, ajudando essa jovem mulher a perceber melhor suas próprias dificuldades através do auxílio que ela conseguiu dar a seu filho. Quando ajudamos pais a ajudarem seus filhos, na verdade os estamos ajudando também em relação a si mesmos. Em outro trabalho, proponho-me a fornecer exemplos clínicos ilustrando os modos de manejar crianças que apresentam tendência antissocial. Aqui não pretendo mais que tentar uma rápida formulação das bases da minha atitude pessoal em relação ao problema clínico. Natureza da tendência antissocial. A tendência antissocial não é um diagnóstico. Não se compara diretamente a outros tipos de diagnóstico, tais como neurose ou psicose. Pode ser encontrada tanto em indivíduos normais como em neuróticos ou psicóticos. Para simplificar a discussão, irei referir-me apenas às crianças, mas a tendência antissocial é encontrada em todas as idades. As várias expressões usadas na Grã-Bretanha podem ser interligadas de maneira apresentada a seguir. Uma criança torna-se deprivada quando é destituída de algum aspecto essencial de sua vida em família. Algum grau do que poderíamos chamar de complexo de deprivação começa a se manifestar. O comportamento antissocial aparece em casa ou num contexto mais amplo. Devido à tendência antissocial, a criança pode vir a ser considerada desajustada, recebendo tratamento numa instituição para crianças desajustadas, ou pode ser levada ao tribunal por estar fora do controle. A criança, agora delinquente, pode ficar em liberdade condicional sob ordens judiciais ou ser enviada a uma escola correcional. Caso o lar deixe de funcionar em algum aspecto importante, a criança pode ser colocada sob a jurisdição do Children's Committee, conforme o Children's Act de 1948, recebendo cuidados e proteção. Se possível, um lar adotivo será encontrado. Na falha de todas essas medidas, o jovem adulto será considerado um psicopata e pode ser enviado pelos tribunais para um centro de detenção ou para a prisão. Caso exista uma tendência constante a repetir os crimes, usamos o termo reincidência. Nada disso, porém, faz referência a nenhum diagnóstico psiquiátrico individual. A tendência antissocial caracteriza-se por um elemento que compele o ambiente a tornar-se importante. O paciente, devido a impulsos inconscientes, obriga alguém a encarregar-se de manejá-lo. A tarefa do terapeuta consiste em envolver-se com esse impulso inconsciente do paciente, e o trabalho é realizado por meio de manejo, tolerância e compreensão. A tendência antissocial implica a esperança. A falta de esperança é a característica central da criança deprivada que, obviamente, não é antissocial o tempo todo. Nos momentos de esperança, a criança manifesta a tendência antissocial. Isso pode ser desconfortável para a sociedade e também para você, caso a bicicleta roubada seja a sua. Mas aqueles que não estão pessoalmente envolvidos podem ver a esperança subjacente à compulsão de roubar. Quem sabe uma das razões pelas quais preferimos deixar a terapia de delinquentes para terceiros seja o fato de que não gostamos de ser roubados. Compreender que o ato antissocial é uma expressão de esperança é vital para o tratamento de crianças que apresentam tendência antissocial. Vezes sem conta,
assistimos a momentos de esperança serem desperdiçados ou minimizados por um manejo equivocado ou por intolerância. Esse é um outro modo de dizer que o tratamento da tendência antissocial não é a psicanálise, mas o manejo. O ir ao encontro do momento de esperança e corresponder-lhe. Existe uma relação direta entre a tendência antissocial e a deprivação. Há muito tempo, os especialistas nesse campo já o sabem, mas é sobretudo graças a John Bowlby que hoje em dia esse relacionamento é reconhecido de um modo geral, a saber, entre a tendência antissocial e a deprivação emocional, tipicamente no período entre o final da primeira infância e a época em que a criança passa a andar, mais ou menos entre 1 e 2 anos de idade. Quando há uma tendência antissocial, é porque houve uma deprivação propriamente dita, não uma simples privação. Ou seja, perdeu-se algo bom, algo que desempenhou um papel positivo na experiência da criança até certo momento e que foi retirado. A retirada estendeu-se por um período maior que aquele durante o qual a criança seria capaz de manter viva a memória da experiência. A definição abrangente da deprivação incluiria tanto a situação tardia como a inicial, tanto o trauma localizado como a situação traumática sustentada no tempo, e tanto a condição quase normal como a francamente anormal. Nota: numa definição em minha própria linguagem da posição depressiva de Melanie Klein, do capítulo 20, tentei deixar explícita a relação íntima entre o conceito de Klein e a ênfase dada por Bowlby à deprivação. Os 3 estágios descritos por Bowlby sobre a reação clínica da criança de 2 anos que vai para o hospital podem receber uma formulação teórica quanto à perda gradual da esperança, decorrente da morte do objeto interno ou da versão introjetada do objeto externo perdido. O que pode ser discutido mais profundamente é a relativa importância da morte do objeto interno, por meio da raiva, e do contato dos objetos bons com os produtos do ódio dentro da psique, e também a questão da maturidade ou imaturidade do ego na medida em que elas afetam a capacidade de manter viva uma dada memória. Bowlby necessita das intrincadas formulações de Klein, construídas em torno do entendimento da melancolia, entendimento esse que por sua vez deriva de Freud e Abraham. Mas também é verdade que a psicanálise necessita da ênfase dada por Bowlby, a deprivação, caso queira entender-se algum dia com esse tema especial que é a tendência antissocial. Há sempre 2 vertentes da tendência antissocial, embora a ênfase recaia por vezes mais sobre uma que sobre a outra. Uma das vertentes é representada tipicamente pelo roubo e a outra pela destrutividade. Em uma das vertentes, a criança procura algo em algum lugar e, fracassando em seu intento, procura-o em outro lugar quando tem esperança. Na outra, a criança busca a quantidade de estabilidade ambiental capaz de suportar o desgaste ocasionado por seu comportamento impulsivo. Trata-se da busca por uma provisão ambiental perdida. Uma atitude humana que, por ser confiável, proporciona ao indivíduo a liberdade de mover-se e agir e excitar-se. É principalmente na direção da segunda vertente que a criança provoca as reações totais do ambiente, como se buscasse uma moldura cada vez mais ampla, um círculo que teria como seu primeiro exemplo os braços ou o corpo da mãe. É possível perceber aqui uma série: o corpo da mãe, seus braços, o relacionamento dos pais, o lar, a família, incluindo primos e parentes próximos, a escola, o bairro com sua delegacia, o país e suas leis. Ao examinarmos o indivíduo quase normal, quanto a seu desenvolvimento emocional e as raízes primitivas da tendência antissocial, gostaria que tivéssemos sempre em mente essas 2 vertentes: a busca do objeto e a destruição. O roubo. O roubo localiza-se no centro da tendência antissocial, com seus correlatos, a mentira. A criança que rouba um objeto não está em busca do objeto roubado, mas da mãe sobre a qual ela tem direitos. Esses direitos derivam do fato de que, do ponto de vista da criança, a mãe foi criada por ela. A mãe correspondeu à criatividade primária da criança, tornando-se assim o objeto que a criança estava pronta para encontrar. A criança não poderia ter criado a mãe, mas o significado que a mãe tem para ela depende da sua criatividade. Será possível reunir as 2 vertentes, o roubo e a destruição?
A busca do objeto é aquilo que provoca as compulsões libidinal e agressiva? A meu ver, a união das duas vertentes está na criança, representando uma tendência para a autocura, a cura da defusão dos instintos. Quando há, na época da deprivação original, algum grau de fusão entre as raízes agressivas ou motoras libidinais, a criança reivindica a mãe por meio de uma mistura de atos de roubos, agressões e desordens, dependendo dos aspectos específicos de seu estado de desenvolvimento emocional. Quando o grau de fusão é menor, a busca do objeto e a agressividade ficam mais separadas uma da outra, e há um grau maior de dissociação. Isso leva à proposição de que o valor de incômodo da criança antissocial é um aspecto essencial, sendo também, na melhor das hipóteses, um aspecto favorável, indicando mais uma vez a existência de uma potencialidade de recuperação da fusão perdida entre os impulsos libidinal e motor. Ao cuidar normalmente de um bebê, a mãe constantemente lida com o valor de incômodo de seu bebê. Por exemplo, é comum o bebê urinar no colo da mãe enquanto está mamando. Mais tarde, isso aparece como uma regressão momentânea durante o sono ou ao acordar, resultando numa cama molhada. Qualquer exagero no valor de incômodo do bebê pode indicar a existência de certo grau de deprivação e de tendência antissocial. A manifestação da tendência antissocial inclui o roubo e a mentira, a incontinência e a desordem em geral. Embora cada sintoma tenha seu valor e significado específicos, o denominador comum no que se refere à minha intenção de descrever a tendência antissocial é o valor de incômodo dos sintomas. A criança tira vantagem do valor de incômodo, que nada tem de casual. Boa parte de sua motivação é inconsciente, mas não necessariamente a totalidade dela. Os primeiros sinais da tendência antissocial. Os primeiros sinais de deprivação são tão comuns que muitas vezes passam por algo normal. Por exemplo, o comportamento tirânico que muitos pais enfrentam como um misto de reação e submissão. Não se trata nesse caso de onipotência infantil, pois se trata de uma questão de realidade psíquica, não de comportamento. Um sintoma antissocial muito comum é a sofreguidão, juntamente com o seu correlato, a inibição do apetite. Ao estudarmos a sofreguidão, encontraremos o complexo de deprivação. Dito de outro modo, se o bebê é sôfrego, comilão, haverá algum grau de deprivação e certa compulsão para buscar uma terapia para essa deprivação através do ambiente. Na grande maioria dos casos em que se observa essa sofreguidão, o fato de a própria mãe dispor-se a satisfazer a sofreguidão do bebê é responsável pelo sucesso dessa terapia. A sofreguidão em um bebê não é o mesmo que voracidade. O termo voracidade é utilizado nas formulações teóricas sobre as tremendas reivindicações instintivas que o bebê faz à mãe no início da vida, isto é, na época em que ele está apenas começando a admitir a existência separada da mãe, no momento de aceitação inicial do princípio da realidade. Entre parênteses, disse por vez por outra que a mãe deve falhar em sua capacidade de adaptar-se às necessidades do bebê. Não se trataria de um equívoco baseado na consideração pelas necessidades do id e no desprezo pelas necessidades do ego? A mãe deve falhar em satisfazer as exigências instintivas, mas pode-se sair perfeitamente bem em não deixar o bebê se sentir desamparado, preenchendo suas necessidades egóicas até o momento em que ele já tenha introjetada uma mãe que apoia o ego e tenha idade suficiente para manter essa introjeção apesar das falhas de apoio do ego por parte do ambiente. O impulso do amor primitivo não é a mesma coisa que a sofreguidão impiedosa. No processo de desenvolvimento do bebê, o impulso do amor primitivo e a sofreguidão vêm-se separados pela adaptação materna. A mãe falha necessariamente em manter um alto grau de adaptação às necessidades do id, e por essa razão, em certa medida, todo bebê é deprivado, mas lhe é possível fazer com que a mãe cure esse estado de subdeprivação ao responder adaptativamente à sua sofreguidão e à sua bagunça, e etc., sendo estas últimas sintomas de deprivação. A sofreguidão faz parte da compulsão do bebê em buscar a cura pelas mãos da mãe que provocou a deprivação. Essa sofreguidão é antissocial e é a precursora da compulsão a roubar e pode ser enfrentada e curada pela adaptação terapêutica da mãe, tão facilmente confundida com mimar a criança.
Porém, não se deve esquecer, qualquer coisa que a mãe fizer não anulará o fato de que foi a mãe que, em primeiro lugar, falhou em sua adaptação às necessidades egóicas de seu bebê. Geralmente, as mães conseguem responder às exigências compulsivas do bebê, realizando assim uma terapia bem-sucedida do complexo de deprivação, o qual se encontra próximo de seu ponto de origem. A mãe se aproxima da cura ao permitir que o ódio do bebê encontre expressão enquanto ela, a terapeuta, é de fato a mãe deprivadora. É possível notar que, ao passo que o bebê nada deve à mãe por ela corresponder ao impulso do amor primitivo, há certo sentimento de dívida com relação à terapia que ela realiza, ou seja, a sua disposição para corresponder às exigências decorrentes da frustração, exigências que começam a ter um valor de incômodo. Essa perspectiva sobre a indulgência da mãe para com seu bebê requer uma descrição mais completa da maternagem do que a geralmente aceita. O amor materno é muitas vezes pensado quanto a essa indulgência, que na realidade constitui uma terapia relativa à falha do amor materno. É realmente uma terapia, uma segunda chance dada às mães, de quem não se pode exigir que sejam sempre bem-sucedidas em sua delicada tarefa inicial de adaptar-se ao amor primitivo. Se a mãe realiza essa terapia como uma formação reativa derivada de seus próprios complexos, então o que ela faz é chamado de mimar, entre parênteses, estragar. Na medida em que ela age desse modo por perceber que as exigências da criança precisam ser correspondidas e que a sofreguidão compulsiva deve ser tratada com indulgência, consistirá em terapia, uma terapia frequentemente bem-sucedida. Não apenas a mãe, mas também o pai e possivelmente a família inteira poderão participar do processo. Clinicamente, o limite entre o sucesso e o fracasso da terapia realizada pela mãe é muito obscuro. Muitas vezes, vemos uma mãe mimar o bebê e mesmo assim essa terapia não ter êxito, porque a deprivação inicial foi severa demais para ser corrigida por primeiros socorros, entre aspas. Entre parênteses, para pegar emprestado um termo do tratamento de feridas. Assim como a sofreguidão pode ser a manifestação de uma reação à deprivação e de uma tendência antissocial, pode ser também a compulsão a fazer bagunça, olhar a cama e destruir. Todos esses comportamentos são estreitamente correlacionados. No hábito de molhar a cama, uma queixa tão frequente, a ênfase recai sobre a regressão na ocasião de um sonho ou sobre a compulsão antissocial de reivindicar o direito de urinar sobre o corpo da mãe. Num exame mais completo do ato de roubar, eu deveria fazer referência à compulsão de sair e comprar algo, manifestação comum da tendência social encontrada em nossos pacientes na análise. É possível realizar uma longa e interessante análise de um paciente sem afetar esse tipo de sintoma, que pertence não às suas defesas neuróticas ou psicóticas, mas à tendência antissocial, aquela que constitui a reação à deprivação de um tipo específico, ocorrido num momento específico. Dessa ideia, é possível deduzir que os presentes de aniversário e o dinheiro para pequenos gastos absorvem uma parte da tendência antissocial que iremos encontrar normalmente. Na mesma categoria que o ir às compras, encontramos clinicamente o sair por aí sem destino, a vadiagem, uma tendência centrífuga que substitui o gesto centrípeto implícito no roubo. A perda original. Desejo enfatizar um ponto muito especial. Na base da tendência antissocial, existe uma experiência inicial boa que foi perdida. Com toda certeza, um dos aspectos essenciais é que o bebê tenha alcançado a capacidade de perceber que a causa do desastre foi uma falha do ambiente. A compreensão correta de que a causa da depressão ou da desintegração é externa e não interna provoca a distorção da personalidade e o ímpeto de buscar a cura numa nova provisão ambiental. O estado de maturidade do ego, que permite uma percepção desse tipo, determina o desenvolvimento de uma tendência antissocial em vez de uma doença psicótica. Um grande número de compulsões antissociais surge e é tratado com êxito nos primeiros estágios pelos pais. As crianças antissociais, porém, estão constantemente reivindicando essa cura pela provisão ambiental, inconscientemente ou por motivos inconscientes, mas não conseguem beneficiar-se dela. Aparentemente, o momento para a ocorrência da deprivação original é durante o período em que o ego do bebê ou da criança pequena está em processo de alcançar a fusão das raízes libidinal e agressiva, motora do id. Num momento de esperança, a criança percebe um novo contexto que apresenta certos aspectos confiáveis.
Experimenta um impulso que poderia ser chamado de busca do objeto. Reconhece o fato de que a ausência de compaixão está à beira de transformar-se numa característica e então agita o ambiente à sua volta na intenção de torná-lo alerta para o perigo e fazê-lo organizar-se para tolerar o incômodo. Se a situação se sustentar, o ambiente terá de ser testado e retestado quanto à sua capacidade de suportar a agressividade, de prevenir ou reparar a destruição, de tolerar o incômodo, de reconhecer o elemento positivo na tendência antissocial e de prover e preservar o objeto que deve ser buscado e encontrado. Num caso favorável, quando não há excesso de loucura, compulsão inconsciente ou organização paranoide, etc., as condições favoráveis podem permitir, no decorrer do tempo, que a criança encontre uma pessoa e passe a amá-la, em vez de continuar a busca por meio de exigências sobre objetos substitutos que haviam perdido seu valor simbólico. No estágio seguinte, a criança precisa tornar-se capaz de sentir desespero dentro de um relacionamento e não mais apenas esperança. Depois disso, haverá a possibilidade real de uma vida para essa criança. Quando os B10 e funcionários de uma instituição conduzem uma criança ao longo de todo o processo, o que eles fizeram foi uma terapia que pode ser seguramente comparada ao trabalho analítico. Muitas vezes, os pais realizam esse trabalho completo com um de seus próprios filhos. No entanto, muitos pais perfeitamente capazes de criar filhos normais não conseguem obter sucesso com um filho qualquer que venha a manifestar tendência antissocial. Deliberadamente omiti, no presente trabalho, referências à veiculação da tendência antissocial com atuação, masturbação, superego patológico, culpa inconsciente, estágios do desenvolvimento libidinal, compulsão à repetição, regressão ao estágio anterior à consideração, defesa paranoide, ligações com o sexo em termos da sintomatologia. Tratamento. Resumidamente, o tratamento da tendência antissocial não é a psicanálise, é a provisão de cuidados à criança, a qual pode ser redescoberta pela criança, na qual ela pode experimentar novamente os impulsos do id, e a qual pode ser testada por ela. É a estabilidade da nova provisão ambiental que fornece a terapia. Para fazer sentido, os impulsos do id devem ser experimentados no contexto de uma relação de ego, e, quando o paciente é uma criança deprivada, a relação de ego deve receber apoio do terapeuta que se relaciona com ela. De acordo com a teoria apresentada nesse trabalho, é o ambiente que deve fornecer a nova chance para a relação do ego, pois a criança percebeu que foi uma falha ambiental em promover apoio egóico que provocou originalmente a tendência antissocial. Se a criança está em análise, o analista deverá permitir que o peso da transferência desenvolva-se fora da análise, ou então ter em mente que a tendência antissocial recairá com toda a força sobre a situação analítica e estar preparado para aguentar o tranco.